Salve galera, tá começando mais um episódio do incrível, ou não tão incrível assim, Mundo da Ritmo de Ars, o podcast menos escutado das terras tupiniquins. Eu sou o Stalin. E eu sou o JG. E no episódio de hoje nós vamos trocar uma importante ideia com a Cláudia França Lima. Ela que está se formando, na verdade ela já se formou em Direito pela Unicruz. E vai vir aqui falar um pouco sobre ela e sobre a sua visão do nosso mundinho doido aqui. E antes de começarmos, nós queríamos também pedir para você que ainda não escutou o nosso último podcast com o Matheus Abreu, dá uma passada lá e confere aquela prosa, falando então do cenário do rap aqui de Cruz Alta e de outros assuntos com a valorização cultural daqui do município. Tá uma conversa muito bacana e aproveitar então para mandar um abraço e um salve pro Matheus. E no episódio de hoje a gente vai abordar um tema que é bem importante de ser abordado, principalmente para nossa geração, para nós que somos jovens, para a gente falar um pouco da guerra às drogas, para a gente poder ter uma noção do que é esse mundo. Ela formada em Direito, atuando na área criminal, que está fazendo um trabalho de TCC sobre esse tema, então ela vai trazer para a gente aqui algumas ideias da visão dela, de alguém que se formou nessa área, para ela tentar esclarecer as coisas do ponto de vista dela, para nós ter uma noção de como é que funciona a guerra às drogas, quais são os benefícios e os não benefícios que isso nos trazem, e por que a gente vive essa guerra, por que não existe um consenso que tornaria as coisas mais fáceis neste universo, por que é tudo tão complicado. E eu acho que ela vai ter uma ideia muito boa para falar com a gente sobre isso, ela que está atuando na área, como eu já falei. Então, sem mais delongas, Cláudia, seja bem-vinda, e antes de a gente ir para o tema, você pode se apresentar, falar um pouco de você? Oi, então eu sou a Cláudia, eu sou advogada e moro na cidade há alguns anos já. Eu optei em fazer faculdade aqui em Cruz Alta porque eu queria conhecer a realidade, né, da cidade, a realidade jurídica, e eu não me arrependo, foi muito bom. Tô atuando na cidade e tenho gostado bastante. Em que ano você ingressou na faculdade, Cláudia? Eu entrei em 2016. E aí eu me formei ano passado, né? No final do ano passado. E por que você quis escolher essa faculdade? Tem a resposta bonitinha e tem a resposta não bonitinha. Qual vocês querem? Eu acho que a não bonitinha é melhor. A não bonitinha. Aquela mais cheia de firu. A não assim, bonitinha. Tudo mais. Eu sei como é também, eu sei como é. É bem assim. Eu vou falar, quando eu era pequena eu assistia Legalmente Loira e eu achava muito legal. Aí eu pensava, meu Deus, eu quero muito fazer isso da minha vida. Perfeito. Mas óbvio. Tô brincando. Só o cinema. Cinema é a cultura, né? Trazendo essa realidade para as pessoas, né? Não, legal. Claro que eu tô brincando que não foi necessariamente por isso, né? Mas assim, foi o primeiro contato que eu tive, foi quando eu era pequenininha e eu vi esse filme e aí eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe? E aí quando eu tava no ensino médio, eu precisava escolher alguma coisa pra fazer. E eu sempre gostei de história, eu gostava muito, muito de ler. E aí eu falei pros meus pais que eu queria fazer história. Só que aí história gera uma certa desconfiança, né? Na família, assim, vai ser professora e tal. Não é uma área que te dá um campo muito bom. Aí o meu pai chegou e falou, tá, mas por que tu não faz direito? Aí eu optei em fazer direito e acabei me encontrando no curso. Desde o primeiro semestre, assim, eu vi que eu nasci pra isso, sabe? Eu gostei muito, muito, muito e não me arrependi nem um pouco de ter seguido esse caminho, sabe? Essa ligação genuína com o teu curso deve ter dado muita força pra continuar, muita inspiração pra fazer ele, né? Eu imagino que isso, quando a gente tem uma ligação genuína com aquilo que a gente gosta, é prazeroso demais a gente fazer, né? Eu imagino. Uma coisa que eu queria te perguntar, Cláudia, como você vê o mundo depois de se formar como advogada criminal? Como você vê o mundo depois e como você viu o mundo antes, assim? O que mudou pra você na sua concepção de universo, assim? Muitas coisas mudaram, assim, porque, por exemplo, essa parada de direitos humanos, sabe? Olha, é uma mudança absurda na forma como eu enxergo o mundo hoje versus como eu enxergava em 2015, né? E são muitas questões, assim, que se eu for pontuar todas, a gente fica meia hora só falando disso. Mas eu acho que o principal... Não, mas o principal, assim, foi ver mais detalhadamente o que são direitos humanos e o estigma que
que a gente tem, enquanto sociedade, sobre pessoas que estão sendo responsabilizadas por um crime, né? Isso eu falo como advogada criminalista, no caso. Esse estigma que a gente cria em cima do criminoso e toda essa questão dos direitos humanos e como o pessoal tem uma visão equivocada disso, né? Porque é uma situação bem complicada, é uma situação que a gente tem que analisar com muito cuidado. E eu tenho uma outra visão hoje em dia, sabe? Do porquê que a pessoa cometeu o crime, porquê que ela fez aquilo. Uma visão social mesmo, né? Sobre, enfim, a vida pregressa, o local de onde ela vem. E era uma coisa que eu não tinha quando eu entrei na faculdade, né? Porque é uma coisa que eu noto, que as pessoas simplesmente condenam e criam aquele estigma sem pensar. Sendo que existe uma história por trás, né? Existe sempre Exato. Uma história por trás, né? Exato, existe uma história relacionada à vida, onde a pessoa mora, o que ela convive diariamente, enfim, inúmeras questões que vão determinar, né? Isso, a reprodução de tudo aquilo que ela viveu, né? Esse tipo de coisa. E tu falaste ali da visão de direitos humanos, assim, e agora eu fiquei com vontade de te perguntar, assim, o que são os direitos humanos, segundo uma advogada criminalista, assim? O que são os direitos humanos? Bom, primeiro, eles são bem mais amplos do que a gente acha, né? Porque o direito humano, a gente costuma ter uma visão, né? Isso eu digo a gente como sociedade, de que os direitos humanos, eles são apenas para criminosos, que os direitos humanos protegem bandidos, ou que, enfim, protegem determinada categoria. Só que não é bem assim, os direitos humanos, eles são muito amplos, né? Então, desde você ter direito a férias, sabe? É um direito humano, tu ter direito à previdência, ter direito à saúde, à alimentação, os direitos humanos eles são pautados na dignidade da pessoa humana, né? Então todas as coisas que decorrem disso se enquadram em direitos humanos. Então tu ter liberdade, tu ter igualdade, tu viver numa sociedade fraterna. Então assim, os direitos humanos eles são muito, muito amplos, sabe? E me deixa muito triste quando eu vejo pessoas que classificam isso como os direitos humanos protegem apenas bandidos, enfim, criminosos, e trazem esse viés que não é o certo, né? A gente tem que sempre ter em mente que eles são muito mais amplos e eles protegem a sociedade inteira, né? Contra abusos, contra abuso de autoridade, inclusive. Isso é uma questão que as pessoas não se dão conta. Mas os direitos humanos, eles nascem nessa vertente, assim. Porque se você pegar a história, né? O Estado podia chegar e pegar a tua propriedade, o Estado podia te fazer passar humilhações em praça pública. Então, os direitos humanos, eles nascem justamente para controlar esse Estado, sabe? Para fazer com que as pessoas tivessem direitos de propriedade, direito de liberdade, enfim. E a gente não se dá conta disso, a gente só tem aquela visão, né? De que, é para defender bandido, é para fazer isso ou aquilo, enfim. Então, muito supérfluo, né? É uma visão muito pequena do que realmente é, né? Porque eles são muito maiores, muito mais amplos do que a gente imagina. É uma das cartas manuscritos, né? Mais importantes que já foram escritos e bonitos também, né? Porque tem a ver com a vida de pessoas, né? Não é só a vida de bandidos ou aquela coisa de direitos humanos para humanos direitos. Não é assim, né? É para todo mundo. Exatamente. O que faz mais doido assim, imaginar os direitos humanos são para humanos direitos vem do mesmo viés dos mesmos criadores do cidadão de bem, né? Essa coisa muito utópica que a gente imagina que existe entre nós, existem pensamentos assim, né? Entre nós. É absurdo a gente viver num contexto assim, mas ao mesmo tempo que a gente tem que aceitar que é a realidade. E eu penso muito que a nossa geração tá vindo aí para salvar isso, né? Estão vindo mudanças e a nossa geração vai influenciar muito nisso. Tipo, pensamentos como esses, tipo, que você nos apresentou agora, sabe? Dessa visão, assim, eu acho isso muito interessante. Outra coisa que eu queria te perguntar é como tá sendo pra ti agora, depois que você se formou? Eu vi que esses dias você pegou um documento muito importante, eu não vou saber dizer agora, é aquela carteira, como é que é o mesmo nome? É a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu ia perguntar como é que foi pra você receber ela, assim, como é que você se sentiu muito orgulhosa? Olha, é a perfectibilização de 5 anos da minha vida, né? Porque tu pegar a carteira,
te dá um retrospecto de tudo que tu fez, sabe? Então eu lembrei de todos os estágios que eu fiz, de todas as provas que eu fiz na faculdade, de todo o trabalho que eu tive para passar na prova da OAB, né? Porque para pegar essa carteira, tu passa por uma prova, que são 2 fases a prova, inclusive. E eu fiz no meio da pandemia, né? Essa prova. E para mim foi bem complicado, porque eu tive que focar em estudar enquanto a gente tá vivendo ainda, né? Enquanto a gente tá vivendo uma situação de pandemia, onde eu ligava a TV e tinha notícia de morte diária. E a prova foi... Entre a primeira e a segunda fase, as provas foram adiadas, sabe? Então eu fiz a primeira fase em fevereiro, e aí a segunda fase ia sair em março, começou a pandemia, e desse modo eles foram adiando, e a segunda fase só saiu em dezembro. Aí no meio disso tudo, foi bem complicado, porque eu escrevi meu TCC, tudo junto, né? Eu escrevi o TCC, eu tava fazendo estágio, tava concluindo a faculdade, então foi uma loucura conseguir focar na segunda fase. Então, quando eu peguei a carteira na minha mão, assim, e a gente faz um juramento, sabe? É um juramento do advogado. Quando eu fiz o juramento, eu peguei a carteira, me passou um filme, assim, de todas as coisas que eu tinha passado pra conseguir chegar naquele momento, sabe? Então foi muito bom, assim, uma sensação inexplicável até. É uma materialização, né, de todo esse processo que tu acaba passando, que não é fácil, sim. Né? Sim. Conhecer um pouquinho mais da tua história, né, Cláudia? Então, como advogada, como essa pessoa que tá no meio, que esteve no meio, né, de uma faculdade e tal, ter essa visão de mundo, essa perspectiva diferente e tal. E não sei se a gente, vai entrar nas questões de guerra às drogas e tudo mais, que é um assunto importante que vamos trazer. Você quer entrar agora, quer falar mais alguma coisa antes? O que tu acha, Stalin? Eu acho que, a princípio, a ideia de a gente fazer o podcast com a Cláudia é porque ela nos trouxe bastante ideias para falar sobre isso, né? E a gente queria mesmo ouvir o que são, né? O que tá mal explicado pra gente, assim, que é leigo, no caso, assim. O que tá mal explicado, sabe? Para as pessoas leigas, assim. Tipo, você que já tá por dentro da situação toda, assim, o que falta de conhecimento pra gente em tipo, relação pública, assim, né? O que falta de utilidade pública para as pessoas saberem dos seus direitos, dessas... Enfim, acho que você conseguiu entender a pergunta. Se você não entendeu, eu te entendo porque nem eu entendi. Eu acho que eu entendi o que tu quer saber, né? A tua pergunta. E sim, eu gosto do Grêmio. Não, tô brincando. Tá lá Não, vamos lá. Eu queria expor um pouquinho, né, sobre essas questões que permeiam a lei de drogas, que são um pouco confusas e que ainda não estão sendo muito bem difundidas, ou... Enfim, o pessoal fica em dúvida, né? Então, a primeira delas seria se existe, né, a diferença de usuário para traficante na lei. Primeiro, é bom a gente diferenciar, né, e saber diferenciar que existe o traficante e existe o usuário. A lei, ela faz uma diferenciação, só que ela não usa um critério objetivo. E o que seria esse critério objetivo? Ela não estabelece que 25 gramas de maconha é tráfico e 10 gramas de maconha é usuário, sabe? É do usuário. Não existe essa classificação objetiva de quantidade. O critério que é utilizado na lei é um critério subjetivo, onde é analisado a circunstância toda. Então, se a pessoa é abordada com drogas, o que é analisado é a natureza, né, da droga, a quantidade, o local e as condições em que se desenvolveu a ação. Então, isso acaba criando um critério subjetivo, né? Porque não existe uma classificação de 25 gramas de maconha é tráfico e 10 é uso. E por não existir isso, a gente acaba fazendo com que aquela velha máxima, né? Que preto e pobre vai preso e branco não vai preso, porque o critério é subjetivo. Então a gente acaba vendo que brancos em regiões nobres, né, da cidade, assim, eles são considerados usuários, mesmo com quantidades maiores de drogas do que negros, que acabam sendo enquadrados como traficantes, mesmo com quantidades menores.
Esse é o maior problema, né, do nosso sistema prisional, essa seletividade socio-racial que a gente encontra. E essa não diferenciação que a lei faz de critério objetivo, né, acaba influenciando essa questão do problema seletivo do nosso sistema penitenciário, né? Sim, sim. E outra coisa, né, bom, a guerra às drogas, ela veio ali, tipo, de 1960 ali, com Nixon, né, não foi, pode me corrigir se eu tiver errado ali, nos Estados Unidos, e lá eles viram que isso não funciona. Hoje eles sabem que isso não funciona, que é uma guerra perdida. Eles classificam, eles mesmos criaram a guerra às drogas, eles classificam já uma guerra perdida. E aqui no Brasil ainda a gente continua com isso e sabe onde que não dá certo, né? É uma guerra às drogas, que as drogas sempre vencem essa guerra, né? Isso, ano a ano, né? Tanto no México também, né, que foi estabelecida uma guerra às drogas, né, onde a polícia não estava dando conta, então partiu, eu não lembro o nome do presidente do México quando aconteceu isso, então começou a usar o exército, e o que acabou tendo foi uma guerra civil, né, dobrando o número de pessoas, dobrando o número de mortes, assim, é uma coisa que não levou a lugar nenhum, né, foi combatido fogo contra fogo, né, um erro, né. Isso fica num ciclo, né, fica um ciclo e fica repetindo tudo. A história indica isso, né? E aqui no Brasil também a nossa lei existe desde 2006 e ela não tem dado o resultado, né, que a gente quer, que é, no caso, vencer as drogas, porque ano a ano a gente vê um aumento do tráfico, um aumento de mortes por conta disso. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar numa outra forma, né, numa outra abordagem a essa questão, porque a repressão total, ela não traz um resultado positivo, né, para nossa sociedade, ela não tem trazido. Eu ia perguntar para a Cláudia se você saberia responder o porquê que o Brasil é um país que insiste muito em ir na contramão, assim, nessa relação. Trazendo um pouco agora em relação à maconha, assim, por que o Brasil é um país, é bem isso que eu falei, que vai muito na contramão, assim, né, que tem a maconha como um grande inimigo, assim, numa visão mais delirante, assim, do nosso conservadorismo, assim. Por que será que a gente ainda está empacado nisso aí, quanto outros países como Israel, China, assim, são umas potências nisso aí, né? Por que será que aqui é assim? Olha, eu acho que é uma questão que abrange várias outras questões, assim, de por que a gente faz isso, e acho que é muito por conta da nossa visão política, né? Inclusive, a gente não conseguiu julgar um recurso que tem no STF que visa declarar inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas, que é o artigo que define o porte, né, como crime. E, enfim, nossos ministros, 3 já votaram, 3 se manifestaram favoravelmente à situação, e a gente simplesmente deixou lá porque ninguém quer julgar isso agora, né? Principalmente pela atual conjuntura política do país. Mas, assim, a gente está indo ao contrário de vários outros países, os Estados Unidos mesmo, que é um país que a gente sabe que, enfim, tem uma política de direita forte, né? Também já sinalizou positivo em relação ao porte, e a gente não consegue nem julgar isso, sabe? A gente tem já um recurso extraordinário no STF e a gente não consegue julgar. Então, acho que entra muito nessa questão política, né? Eu tava pensando nisso que tu falou, questão no Brasil, a gente vê que a proibição por exemplo, da maconha, ela foi então depois se eu não me engano, em 1890, não foi 2 anos depois da abolição da escravatura, onde também foi proibido capoeira, as religiões de matrizes africanas e tudo mais. Então tu vê que é uma questão também racial que é impregnada no país, né? Isso traz aquilo que a Cláudia falou, né, do por que o usuário de outros tipos de droga branco que mora no subúrbio, no bairro rico, não tem a mesma abordagem que o jovem negro de periferia, né? Olha como as coisas estão interligadas assim, e a gente vive no meio desse delírio coletivo chamado sociedade, né? Uma coisa leva a outra, né? Em questão dessas, e eu não entendo, né, o porquê que a gente vive nesse delírio coletivo, né, sim, acaba sendo uma questão até racial, assim, né? Isso que o JG trouxe, né? De ter sido proibida após. Era como é que era chamado de cachimbo de Angola, né? Antigamente a maconha. E é uma coisa que foi proibida, assim.
Inclusive tá um bom nome, né? É que é um assunto bem amplo, né? Sim, com certeza. Sobre vários aspectos. Se a gente for pegar a história disso, a gente fica muito tempo falando só disso. Se a gente pegar a história disso no Brasil, a gente vai ficar também muito tempo falando só disso. Porque, enfim, é uma questão bem complexa, né? Mas eu acho que a nossa geração, assim, ela vai ver isso com um pouquinho mais de zelo, sabe? Um pouquinho mais de compreensão. Certo. A gente tem uma visão mais ampla, assim, das coisas, assim, né? Com nós, assim, né? Existem muitos outros tipos de cabeça por exemplo, tem jovens da minha idade que tem outro tipo de cabeça, né? Vai entender cada indivíduo é um indivíduo, mas só da gente estar refletindo sobre isso, eu acho uma questão bastante viável, assim. E como o Brasil seria uma potência importante, né, para a plantação de cannabis, né? Vocês têm noção disso? Como o Brasil seria uma potência se não fosse todos esses empecilhos? Isso é uma questão que talvez a gente com o tempo fique para trás, né? Porque a tendência mundial é no caso a legalização. E aí talvez o Brasil acabe ficando para trás. E se tu parar pra ver, tudo que a gente planta aqui dá, né? Porque é uma terra muito abençoada, assim, muito rica nesse quesito. E aí... Em relação ao sol, né? Mas isso é muito real, porque só te comparar com outros países, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde eles nem têm fruta, porque, enfim, é tudo caro lá, porque eles nem não têm onde plantar direito, não nasce nada naquela terra. E aqui é tudo... Não sei, eu já... Que bad, né? Já não ter fruta pra comer direto do pé, assim, como a gente tem aqui. E aqui tem uma variedade enorme de frutas, né? Vamos falar de fruta agora, capaz. Eu ia falar que aqui no quintal de casa tem 3 pés de bergamota, sabe? Bah, aqui também. Aqui também. E tu só vai ali, colhe e come, sabe? Então... Aqui tem um de brócolis, né? Não, mas é certo, tem de brócolis. Mas isso, voltando ao assunto, né? Como o Brasil seria uma potência, isso que tu falou, agora eu já agora eu te pergunto, por que a gente vai ficar pra trás? Eu acho que é o estigma, né? A nossa sociedade tem um estigma em cima disso, né? E é difícil desconstruir essa questão. Eu acho que a nossa geração talvez veja isso foi como eu falei antes, a nossa geração talvez veja isso com mais zelo, né? Com um olhar menos estigmatizado, assim, da questão, né? Em relação ao proibicionismo, como que tu vê isso? Tu acha que funciona? Tu acha que não funciona? Como que tu vê isso como advogado? Olha, eu acho que a gente tem que separar o que é nocivo e o que não é, né? Eu acho que existem drogas que são realmente complicadas. Porque, assim, o objetivo da lei, principalmente, é proteger a saúde pública. Então, tu tem que ver que substâncias que impedem isso e que substâncias que estariam ok, né? Então, por exemplo, a maconha é uma substância que ela não é tão nociva como outras drogas. Por exemplo, o crack, a cocaína, enfim. Drogas que realmente alteram, né, a psique da pessoa. Então, a gente tem que primeiro classificar o que é viável para o Brasil e fazer um estudo sobre isso, né? Ver essa questão direitinho. Eu não sou do time de legalizar tudo e deixar acontecer e deixar rolar, porque eu acho que não funciona assim. Eu acho que realmente tem substâncias que são nocivas e vão contra a saúde pública. Então teria que estudar o que é viável no nosso país, sabe? Certo. Mas tu não acha também que é um problema, como tu falou, é um problema de saúde? Não diz questões... A saúde, no caso, em vez de tu botando o policial contra pessoas que fazem um uso dessas substâncias, em vez de o Estado ter na mão todo esse controle e fazer com que esses usuários sejam tratados como usuários, como no caso o álcool, por exemplo. Eles são tratados como alcoólicos e tal. As pessoas, assim, quando tem problema de alcoolismo, ela faz esse tratamento disso. Ela não é mais classificada como alguém que, sei lá, tem que ir na rua comprar o seu álcool, sua cerveja, alguma coisa assim desse tipo. Então, acho que é melhor a gente tratar isso como... saúde, em vez do que colocar polícias versus traficantes versus polícia, e trazer isso, colocar na mão do Estado essas coisas para que ele tenha controle, entende? Que o Estado tenha controle, em vez de traficantes ter o controle daquilo. Acho que deu para entender. Eu achei que tinha entendido, mas eu não entendi. Mas agora, pois é. Não, mas agora eu não entendi. Eu tava
Eu tava achando que você tava querendo chegar numa questão assim, ó, da não, como é que eu posso dizer, da não... Criminalização e de outra abordagem. Criminalização do usuário. Assim como ele disse que o usuário de álcool consegue um auxílio, uma visão mais acolhedora sobre da sociedade em si, né? Da sociedade, entende? Por exemplo, o usuário de crack, assim, é tratado como... Exato. Não é tratado como ser humano. Perfeito. É a diferença de tratamentos, assim, entre um usuário de crack e um usuário de álcool. Eu entendi que era essa... não, é isso. Depois eu não entendi mais. Não, mas é isso, chegando nesse ponto mesmo. Acredito que todo mundo deva ser tratado com humanidade, né? Mas também tem que ver que algumas drogas, elas são realmente bem lesivas, né? E alteram muito a mente da pessoa. Então, por exemplo, o crack, ele não é uma droga que tu pode comparar ao álcool no sentido do nível de alteração da pessoa, né? Então... Nem tipo usuário, mas, assim. Não, mas eu acho que não é certo tu tratar da forma como a gente trata, que a gente trata o usuário do crack muito mal, né? A gente não vê com humanidade, inclusive. Esses dias eu tava vendo um vídeo sobre a Cracolândia Paulista e é deplorável, assim, o jeito que eles vivem, né? E então a gente tem que tratar com humanidade, claro, mas eu acho que não dá também pra gente classificar as substâncias todas como se fossem uma coisa só, sabe? Eu acho que a gente tem que dar o tratamento adequado devido ao grau de alterabilidade que aquela substância faz ou dá na cabeça da pessoa que faz uso, né? Não sei se eu consegui responder o que eu queria saber. Não, era isso mesmo. Era isso. Eu acho que deu pra entender um pouco da tua visão. Tu pensaria, assim, numa solução para essa questão, assim, uma solução talvez não diretática, uma solução que ajudaria bastante nessa questão, por exemplo, da Cracolândia, assim, como a gente faz um acolhimento daquelas pessoas, como a gente ajudaria aquelas pessoas, assim, qual seria uma alternativa viável partindo de uma percepção através dos direitos humanos, assim, porque estamos falando de seres humanos, né? Eu acho que primeiro é tirar o estigma disso, né? Tratar essa questão, mostrar a realidade, fazer com que as pessoas enxerguem, né, as coisas como elas são e não como elas ouviram no WhatsApp ou enfim. Tratar essa questão, sabe? E divulgar, né? Enfim, trazer informação mesmo. Acho que tudo parte da informação, porque é a partir dela, a informação correta, né? A partir dela que a gente vai conseguir refletir sobre os assuntos e chegar numa solução para eles. Mas a gente vive numa era, né, onde as pessoas acabam se informando por WhatsApp ou Facebook, enfim, não pegam uma informação real da coisa e aí a gente não consegue ir pra frente, né? Não consegue refletir sobre essas questões importantes. É doido porque ao mesmo tempo que a gente tem mais acesso à informação, a gente tem mais acesso à informação seletiva, né? Aquilo que tu quer escutar e... A gente tá quase entrando na era da desinformação, né? Sim. Por outro lado, antigamente, assim, vamos trazer para os anos 90, na qual a informação era baseada no jornal, tanto da TV quanto numa revista, por exemplo, o clássico jornal, assim. E muitas vezes talvez a gente não tenha conhecimento de quem fez o artigo, de quem escreveu aquilo ali. Aquela pessoa pode estar dando uma informação errada, sabe? E você só tinha ali para se informar. Você leu uma coluna de um cara que fala um monte de besteira, assim, e era somente ali que você tinha essa informação. Então, por um lado, a gente vê não sendo bom pela questão do acesso a mais informação merda, mas também a gente tem mais acesso a talvez mais informações corretas, sabe? É um dualismo muito louco, né? É muito louco a gente imaginar que época que a informação foi boa, assim, né? E eu acho que a gente chegou numa fase que a gente tem que ter consciência da informação, sabe? Porque o que tu vê pode não ser a realidade, então tu tem que ver uma notícia e ir atrás pra confirmar se realmente aquilo é aquilo, né? E aí a gente tem que... Quem escreveu. E por isso a importância de um jornalista, né? Com formação e com... com certeza. Na presença de um jornalista aqui... E com liberdade pra atuar, né? Como agora... na presença de um jornalista, como eu falei, JG, como é essa tua visão, assim? Agora o entrevistado é você, não. Como é a tua visão como jornalista, assim, né, cara? Dessa questão da informação que eu falei aí. Como é que você vê isso? Cara, a informação hoje, ela tá em todos os lugares, né? Como a Cláudia falou, tem gente que se informa por WhatsApp, por artigos de Facebook, alguma coisa assim.
E como tu falou também, antes era só um jornal, era rádio, era TV, enfim. Só que também tem a questão que tu tem que ter um jornalista por trás disso, a importância, então entra a importância aí do jornalista, do papel real do jornalista, de fazer aquela informação, de fazer aquela mediação do fato que está acontecendo, passar através daquele veículo para a pessoa que está lendo do outro lado, está escutando do outro lado. E hoje a gente tem uma aglomeração disso aí. Todo mundo fala o que pensa, todo mundo fala o que quer, tem acesso para tu botar na internet aquela tua opinião. E muitas vezes aquela opinião é pautada de uma forma que seja verdade. E não é bem assim, né? É mais ou menos por aí. Trazendo agora uma questão, outra, mudando mais um pouquinho de assunto, assim, um pouco sobre Cláudio e Cruz Alta, assim. O que tu gosta em Cruz Alta, assim? Pode parecer uma pergunta estranha, mas o que te prende nessa cidade aqui Eu gosto muito mesmo da qualidade de vida que a gente tem e a gente não percebe. Porque, por exemplo, para trabalhar, a gente sai de carro em 5 minutos, tu tá no teu trabalho, né? Tu não fica 2 horas no trânsito. E a água daqui é muito boa, o ar daqui é muito bom. E assim, eu não sou uma pessoa que gosta de festa e tudo mais, eu nem não saio. Antes da pandemia eu nem saía muito. E bom, depois da pandemia, enfim, ninguém, quer dizer, pessoas saem, mas eu não saio. A gente não sentiu essa mudança, né? Porque eu também sempre fui um cara que não olha lá, todo mundo 2 ou 3 vezes por ano, sabe? O pessoal sofreu muito com isso, assim, e eu, gente, mas eu tava na pandemia desde que eu nasci. Uma coisa assim. Não, mas é uma coisa que... Então, assim, o que o pessoal sente falta em Cruz Alta, eu não sinto, porque eu não sou de em festa, em balada, em coisa assim. Então, e sei lá, eu gosto... As coisas que eu gosto realmente, é andar de bicicleta, que é ótimo aqui. Poder chegar rápido no trabalho, aquelas. Não ter trânsito horrível. Então, eu realmente gosto dessa tranquilidade que a cidade tem, sabe? Eu acho que o pessoal não valoriza isso porque, enfim, não vive numa cidade grande, mas acho que a partir do momento que tu vive numa cidade grande, tu vai sentir falta da tranquilidade que a gente tem aqui, né? Inclusive a questão da violência, assim, a gente sabe que, claro, existe crime em Cruz Alta, existe violência, mas também não é aquela coisa absurda, sabe? É uma coisa moderada, digamos assim, é uma coisa controlada. Tudo bem que, não sei se vocês viram esses dias que em algum bairro aí da cidade teve uma briga e o pessoal filmou e foi parar no WhatsApp. Era uma briga muito louca, assim. Outra coisa meio absurda isso do pessoal, teve uma briga, alguém filmou e parou no Nossa, WhatsApp. isso é muito complicado. Porque muito... assim, primeiro, olha só, a gente tem um problema muito grande em relação a isso. Porque, assim, por exemplo, um homicídio. Se acontece um homicídio na cidade, o que geralmente acontece? Tem que ter uma perícia, né? Então a polícia tem que chegar e isolar o local. E tudo que tem ali naquele local é um vestígio de um crime. Só que, quando a polícia chega, já teve popular que passou por cima da cena, já teve gente que gravou o corpo, já teve gente que mexeu, mudou a cena inteira. Daí tem 3 vizinhas fofocando sobre, aí tem a mãe da pessoa chorando. Então, geralmente a polícia chega numa situação total de caos, né? Que não tem muito o que fazer naquela situação, porque a cena do crime tá toda contaminada. E aí, como é que tu vai desvendar o homicídio, né? Ou seja, trazer a verdade real do que aconteceu se tu já chega na cena do crime e ela já tá desse jeito. E o crime, enfim, já tá tudo postado no WhatsApp, já tem, sei lá... O policial já tá lá na delegacia recebendo o vídeo pelo WhatsApp porque a mulher mandou, sabe? E daí ele chega lá na cena, sendo que ele já viu até a cena antes do crime, sabe? Então é bem complicado essa questão do Brasil, né? Essa coisa que o brasileiro tem de... Não, e outra coisa que o pessoal não se dá conta é que se tu tá ali na cena, tu vai ter que ser testemunha, né? Sim. Então, é uma coisa... É sério isso, né? Tu vai ter que comparecer no judiciário, tu vai ter que prestar compromisso. Prestar compromisso é prometer dizer a verdade num testemunho, né? E a pessoa num depoimento. Tava ali porque eu queria ver, cara.
E a pessoa só tá literalmente ali curioso, sabe? Só tá ali gravando, geralmente tá gravando uma briga, enfim. Então se dá conta que é uma coisa séria, sabe? Enorme, né? Eu acho uma claro, falta de também tem essa questão, claro. Imagina, tu eu grava... Eu queria fazer uma correção, porque eu falei Cruz Alta e Centro-Oeste, mas na verdade é o Centro-Norte do estado. Perdão por isso. Moradores de Cruz Alta. Centro-Norte, eu acho que nós temos sobre Cruz Alta, nós temos 9 ouvintes aí. Olá, pessoas. Um desses 9 vai ficar bolado, hein? Um vai te corrigir, vai nos comentários, sei lá, falar, tipo, cara, não tá errado essa tua informação aí. Errado, cara. Faz um podcast sobre Cruz Alta e não sabe onde fica. Mas é isso, enfim. Voltando então um pouquinho àquele assunto que a gente estava tratando sobre usuários e traficantes e tal. Tem aquela pergunta, o usuário pode ir preso? Tá, então assim, ó, o usuário, ele responde pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Esse artigo, ele não traz a pena de prisão, ele traz pena de advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e uma medida socioeducativa de um comparecimento a um curso sobre drogas, enfim. Então, ele não é apenado com prisão. Então, o usuário, ele nunca vai poder ir preso, sabe? Nunca, não pode ir algemado, não pode ser conduzido à delegacia, nada nesse sentido. Porque o artigo 28, que é o artigo que define o usuário como um criminoso, enfim, define o crime de porte, ele não traz a pena de prisão. E a nossa lei, ela é muito taxativa, né? O que tá ali é o que tá ali, não tem como mudar. Então, o usuário nunca pode ir preso. E é uma história, isso é um fato que eu sempre achei que era uma coisa comum, assim, que as pessoas tinham conhecimento sobre isso. Mas sempre que eu falo com alguém sobre isso e eu falo que, cara, tu não pode ir preso, a pessoa abre um sorriso, assim, sabe? Tipo, nossa, que legal. Porque ela não sabia disso, sabe? Então, é uma curiosidade legal pra pessoa que pratica essa conduta. Sim, mas facilitar, né, realmente. Mas e será mesmo que realmente isso acontece? Ou, como você disse, na casa da abordagem, há alguma coisa assim que o policial algema a pessoa que não poderia? Alguma coisa desse tipo acontece? Assim, como que eu posso te falar isso? Nós temos uma súmula no STF que define que a pessoa só pode ir algemada em 3 situações, né? Que é quando ela resiste à prisão, quando ela apresenta perigo e quando ela apresenta risco de fuga, né? Então, a pessoa... Isso em qualquer crime, isso não tô dizendo no caso do porte, enfim, do tráfico, nada. Certo. Em qualquer crime. A pessoa não pode ser algemada se ela não for enquadrada nessas 3 situações. Então, por exemplo, se a polícia chega numa cena de crime, de homicídio, e ela encontra o autor do crime, ela não pode algemar esse autor do crime se ele não apresentar resistência, não fugir ou não apresentar perigo, sabe? Então, no caso do tráfico, do porte, o policial não pode algemar se não se enquadrar nessas 3 circunstâncias. No caso do usuário, né, ele não pode ser algemado em hipótese nenhuma, a não ser, claro, que ele desrespeita o policial e tudo mais, que ele apresente algum risco e tal. Mas o que acontece no Brasil? Como a gente tem um critério subjetivo, né? Como eu falei antes, não tem um critério objetivo de definir a quantidade de droga para definir se é porte ou se é tráfico, pode acontecer de uma pessoa que está com pouca quantidade de maconha ser enquadrado como traficante. E aí o policial pode prender, enfim, pode levar essa pessoa algemada e tudo mais, no caso da pessoa apresentar resistência. E aí vai depender muito, né? Então, no caso do porte, ela não pode, né, ser presa e tal. Na verdade, ninguém pode ser constrangido na hora da condução da prisão em flagrante ou de qualquer coisa nesse sentido. Não, isso é interessante saber, interessante, né, Stalin? Mas ele vai acabar sendo constrangido porque vai ter alguém ali filmando ele. Não, sim, mas constrangido de qualquer forma. O policial te falar alguma coisa, ou te filmar, ou te humilhar, sabe? Isso não pode acontecer. E a situação, por exemplo, Cláudia, vou citar um exemplo aqui, não que é conhecido comigo, né? Mas vou citar um exemplo. Se eu tô, por exemplo, em um carro com um amigo meu, e esse amigo meu tem uma quantidade que passa de ser usuário para ser traficante, né? Não que ele seja traficante, ele seja um usuário, enfim. O que acontece comigo que estou acompanhando ele? Tô no banco do carona ali, o cara tá ali com os negócios, a gente foi abordado. O que vai acontecer comigo que estava ali? Talvez eu, mesmo sem saber que ele estava com aquela quantidade, o que acontece comigo? Não, primeiro tem que identificar de quem que é, né? Então, isso depende muito da situação.
Porque aí vai depender se o policial vai enquadrar ele como usuário, se vai enquadrar ele como traficante. E por isso, esse que é um problema da nossa lei de drogas, não ter um critério objetivo, sabe? Porque se tivesse um critério objetivo, aí a gente conseguia desvendar tudo sem ficar pensando, depende. Mas como a gente não tem, eu posso te responder que depende, porque vai depender se a polícia vai classificar ele como usuário ou como traficante, e aí obviamente que eles vão colher todas as informações para ver o que você estava fazendo ali, para ver se tu tem alguma ligação com esse fato, ou se tu só estava pegando uma carona, enfim. Depende, e aí, eu não queria responder isso, mas realmente depende muito da quantidade, da relação que você tem com o fato, de quais policiais vão te abordar, de como eles vão fazer isso, sabe? Então, é uma situação muito complicada. E esse é o maior problema da nossa lei de drogas, né? Não ter um critério objetivo que defina isso é tráfico e isso é porte. O lance de não ter um critério é uma falha no sistema? Olha, eu não sei se tem como classificar como falha no sistema, né? Porque essa lei foi pensada em 2006 e na época que ela foi pensada, pela exposição dos motivos, fazia sentido, né? Só que com o tempo a gente notou que foi ineficaz. Então, talvez na época fizesse sentido. Na época, quando foi lançada a lei, os legisladores não pensaram nessa questão socioseletiva da nossa sociedade, né? De preto preso e branco não preso. Então, talvez na época fizesse sentido, sabe? Só que depois, com o tempo e com o passar dos anos, a gente foi vendo e tá vendo como isso vem acontecendo, né? E a gente notou a falha com o passar do tempo. Então, eu não digo que é uma falha no sistema, porque ela fez sentido na época que ela foi elaborada. E com o passar do tempo, a gente viu os efeitos dela e percebeu que ela é ineficaz. Então, não classifico como uma falha do sistema, eu classifico como a ocorrência de uma lei, enfim. Ela aconteceu, na época fazia sentido, só que com o tempo a gente notou o problema, né? Então, acho que tenho isso para te responder. Então, Cláudia, tu vê problemas na lei de drogas, é isso, então. Fazendo um resumo que tu vê problemas que poderiam e deveriam ser solucionados, tem algumas coisas mais, outras coisas menos, o que tu acha? Um ponto que eu acho interessante a gente refletir é o objetivo da lei de drogas. Então, o objetivo da lei de drogas é proteger a saúde pública, né? Só que a gente acaba gastando muito dinheiro no policiamento e no combate, né, às drogas, e esse dinheiro poderia estar sendo usado para a saúde pública, né? Então, talvez o enfrentamento total não seja uma resposta imediata e boa para proteger, né, a saúde pública. Outro ponto também é o fato de que a lei, principalmente o artigo 33, que define o tráfico, né, a gente não consegue punir o grande traficante. O que a gente faz é prender o pequeno traficante. A gente sabe que esse pequeno traficante vai ser substituído facilmente, porque, enfim, é uma peça ali que vai ser substituída e pronto, sabe? Então a gente não prende o grande traficante. Né? E a gente acaba colocando mais uma pessoa no sistema prisional do Brasil, que já está lotado, e essa pessoa acaba entrando para uma facção, enfim, acaba vivenciando a experiência de estar preso, ter sua liberdade privada, o que é bem horrível para uma pessoa passar, né? Então a gente acaba perdendo essa pessoa, e essa pessoa foi facilmente substituída, sabe? Então temos mais esse problema. Inclusive, a gente também tem outro problema relacionado ao policiamento, que é o fato da gente gastar muito tempo nessa questão. Então a gente gasta muito tempo pensando no combate às drogas, e esse tempo poderia estar sendo usado para solucionar homicídios, né? Eu até estava vendo um dado esses dias que apenas 10% dos homicídios no Brasil são resolvidos. Nossa. Sim, mas aí entra aquela questão que eu te falei antes, até a perícia criminal ter dificuldade de determinar a autoria e a materialidade do fato, porque as pessoas estão lá gravando, enfim, porque é sempre uma função. Mas enfim, a polícia também não tem muito tempo para ficar em cima de todas as coisas, porque as drogas, enfim, o combate às drogas toma muito tempo de policiamento, né? Então, são pequenas questões, assim, sabe, que a gente podia pensar sobre e podia ver uma outra forma de combate, porque esse combate total talvez não seja o resultado, não esteja dando o resultado que a gente quer, né? E quem sofre são pessoas mais das periferias, pessoas periféricas, sim, enfim. Sim. E que nem, tipo, sei lá,
alguém que tá no centro de São Paulo com um apartamento cheio de pé de maconha vendendo, talvez nem seja descoberto, ou talvez nem seja, se for descoberto, classificado como traficante, né? Enfim, é bastante questões difíceis nesse Brasil. Buscando aqui agora uma visão, talvez, não sei se essa nossa conversa foi um pouco meio deprê, assim, trazendo essas questões, mas agora a gente tá perto de encerrar aqui, senão a gente fica até as 4 da manhã. Tem um tempão falando. E tu tens uma visão de esperança, assim, pra esse mundo relacionado a isso que a gente tá falando, Cláudia? Olha, a gente ter um recurso extraordinário sendo julgado no STF que pode declarar inconstitucional esse artigo que define o porte. Tá, agora eu vou explicar o que eu falei, tá? Porque eu falei meio rápido, talvez o pessoal fique confuso. Se tu declarar inconstitucional o artigo 28 que define o porte, automaticamente vai deixar de existir o crime de porte de drogas, né? Então o usuário não vai mais ser classificado como criminoso. Então, se o STF conseguir julgar isso e declarar inconstitucional, né, se todos os ministros votarem a favor da inconstitucionalidade, a gente vai conseguir fazer com que deixe de ser crime pro usuário, né? Uhum. Então, assim, a gente ter esse recurso lá, e ele já está sendo julgado, é um sinal muito positivo, né? Porque, enfim, pode acontecer. Mas aí entra outra questão, né? O STF, ele acabou, a última movimentação desse recurso, ele tá no gabinete de um dos ministros. Agora, não me lembro qual deles que tá. Salvo engano, é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes deve estar com ele. E ele vai votar, só que ele não vai votar agora, sabe? Ele tá deixando isso lá, porque, enfim, a gente vive numa atual conjuntura política, né, que impede que o ministro do STF resolva votar isso agora. Imagina se ele resolve votar isso amanhã. Então, acho que isso vai ficar arquivado um tempo, né? Mas aí é uma esperança. Então, assim, tem uma esperança, digamos assim, nesse sentido. Só que aí entra o fato da gente estar vivendo uma situação um pouquinho complicada para ser julgado isso agora, enfim, outras questões, né? Então... Existe, o bom é que, assim, existe a possibilidade já, sabe? Nós já temos julgamento em andamento sobre isso. Esse foi um tema do teu TCC, né, Cláudio? Que a gente tratou aqui algumas questões, né? Isso. Na verdade, é o tema atual do meu TCC da pós-graduação. Ah, legal, perfeito. Perfeito. E tu tem alguma coisa mais a acrescentar? Alguma coisa que tu queira acrescentar pra deixar aí pra gente pensar? Algumas coisas. Também queria depois te perguntar se tu tem alguma obra, seja literária, seja cultural, tipo de filme, assim, também documentário, que tu indique pra gente, assim, pro pessoal ficar ligado nessas questões que a gente trouxe durante esse episódio. Tem alguma coisa pra acrescentar? Primeiro, eu acho importante... Aliás, eu queria falar aqui, né, com vocês, porque eu queria falar com pessoas mais jovens, enfim, que me ouvissem com uma mente mais aberta, enfim, que conseguissem pensar nessa questão. Então eu acho que o importante é a gente primeiro refletir sobre isso, sabe? Então, o que eu penso e quero, e tenho o escopo de fazer com o meu TCC, enfim, com a minha fala aqui, é fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre isso, né? E vejam essa questão toda com outro viés, né? E não com o viés que a gente... tá acostumado. E assim, sobre obras, eu uso muito obras verídicas, como é que era o nome sabe? mesmo? Como é que era o nome mesmo que você falou no início ali? No início do podcast você falou um filme que te inspirou em muita coisa. Você recomendaria? Foi um filme. Então, pessoal, assistam Legalmente Loira. Não, mas eu acabei não falando a parte legal do porquê eu quis fazer direito, né? Eu só falei a parte bobagem da coisa. Fale pra gente. Tá, então a parte mais bonita foi que, eu não sei, eu sempre fui uma pessoa que tentei me pautar na justiça, né? E ao longo da vida eu vi muitas injustiças, assim, desde pequenas até grandes. E eu vi no direito a possibilidade de fazer com que injustiças não ocorram, né? E é o trabalho que o advogado desempenha, né? Basicamente garantir direitos e garantir que a justiça seja feita. Claro que
cada advogado vai tentar puxar para o seu lado, mas do modo geral a gente sempre tenta, aliás, sempre ganha quem tem razão, né? Então eu acho que é basicamente isso, assim. Eu vou parafrasear o Maurício dos Anjos aqui. A justiça é muito injusta, Rogerinho. Sim. Eu fiquei um tempão tentando lembrar quem era Maurício dos Anjos, depois que eu lembrei. Ai, meu Deus do céu. E obras então, Cláudia? Alguma obra assim, tipo, de literatura que tu até leu na faculdade, alguma coisa assim? Tem pro pessoal dar uma... da faculdade, né? Era tema da... Tem o PDF aqui do roteiro. Aham. Pior que esses dias eu assisti o 2 com a minha mãe, é bem legal também. Aquelas, né, garotinha e a Bitini ficou feliz. Sabe que em relação a... Pode falar, eu ia falar da obra literária, mas pode falar. Eu lembrei de Bicho de Sete Cabeças, eu não sei se vocês já ouviram falar. Não, eu acho não. Eu assisti o filme com o Rodrigo Santoro. Tem um filme, né, Bicho de Sete Cabeças. Tem um filme, que ele pois é, foi isso que me veio na cabeça quando tu perguntou sobre algo que eu indico. Eu indico ver Bicho de Sete Cabeças. É um filme maravilhoso do Rodrigo Santoro brasileiro. Fala um pouco sobre exatamente. O Hospital Psiquiátrico de Minas Gerais. Não sei se era em Minas Gerais que existia aquele hospital, que era um absurdo aquele lugar, né? Pois é, ele é basicamente... Ele é internado porque ele usa maconha. É uma situação assim, né? E aí... pois é, eu indico esse, porque eu lembro que eu vi esse filme, quando eu vi, eu acho que foi um dos filmes que me fez refletir sobre essa questão de uma outra forma, inclusive. É o que eu indico, é um filme brasileiro, com o Rodrigo Santoro, exatamente. Então, acho que é isso, né, Stalin? Acho que a gente vai encerrando por aqui. Mas antes a gente vai falar de um jogo de futebol do Grêmio que te marcou muito, Cláudia. Fala pra gente, já que você tem uma relação bem intensa com esse clube de futebol. Eu acho que... são tantos. Tem que ter um. Talvez... Tem sim, que é o da Libertadores, porque foi em 2017, que foi o ano que meu avô faleceu, sabe? Meu avô é muito gremista. E aí eu lembro que ele faleceu ele faleceu em abril. E aí quando eu vi o jogo da Libertadores, do Grêmio e tal, o Grêmio ganhou, eu lembro que foi muito emocionante, sabe? Por todo esse contexto e tal, não sei, eu senti uma certa conexão com ele de novo, sabe? Então, pra mim, foi um jogo... Traz isso, né? Nos traz muito isso. Eu acho que é a parte mais bonita, na verdade, não é nem tu entender o que tá acontecendo, entender regras, entender... É mais a ligação humana, sabe, que isso traz. Isso, só quem sente, assim, o futebol consegue entender isso que, tipo, a gente tá falando agora. Pros colorados que estão ouvindo aí, ficaram meio de cara, né, porque a gente falou no jogo do Grêmio, vamos falar no jogo do Inter também. O jogo do Inter é... Não precisa, nem precisa, Inter né? Estudiantes. O Inter tá no Libertadores ainda. Nem precisa do Inter. Pô, mas se tiver um colorado vindo aí e ficar chateado... Mas daí ele vê o jogo do Inter e Corinthians, final 2020, Campeonato Brasileiro, e dá uma choradinha um pouquinho. É isso. Assiste o último do Inter, né? Nem se eu tivesse elaborado um final dramático, não teria sido tão bom quanto foi. Foi muito horrível, né? Cláudia, muito obrigado por ter participado desse podcast. Obrigada a vocês por terem me dado espaço aqui. A gente ficou muito feliz em te receber. E fala do teu Instagram, apresenta o teu Instagram aí pra galera que quiser te seguir, pra a galera que quiser te conhecer através das suas redes sociais. Então eu tenho um Instagram, pessoal. O meu Instagram, eu tenho muita dificuldade de lembrar qual que é o meu usuário no Instagram. Mas eu tenho a impressão que é adv.Claudia Lima, uma coisa assim. Mas se vocês botarem isso, vocês vão achar. Botarem um verbo muito feio. Botar. Eu não sei falar isso, mas é um linguajar que a gente usa. No animal. Em Cruz Alta, estamos fazendo um podcast de Cruz Alta. Exatamente. Quem quiser me seguir, eu vou ficar bem feliz. Eu tento seguir as pessoas de volta, só que às vezes eu não vejo que as pessoas me seguiram porque eu não entro todos os dias, assim, ou eu fico muito tempo sem entrar, e daí eu não vejo, depois as pessoas ficam dizendo que eu sou metida, sei lá. Sigam a Cláudia. E eu vou seguir de volta, tá, pessoal? Aquelas, né? Me segue de volta, manda curtir as fotos, comentar. Mas enfim, Cláudia, muito obrigado de verdade mesmo por ter topado e proposto essa conversa pra gente aí. Foi muito legal e está aberto as portas aí. Quando quiser voltar, fica à vontade.
Vamos falar sobre CPI Covid. Aquelas, né? A gente tem diversos assuntos para falar futuramente, se rolar uma parte 2 desse podcast. A gente pretende fazer parte 2 com todos os nossos entrevistados. Siga a gente nas nossas redes sociais também, Samuel Ciotti e JG Falkenberg, né? A galera aqui da... E segue o Instagram da Ritmo de Arte também, para vocês ver lá os nossos trabalhos, né? Tem cortes do podcast com o Gito, cortes do podcast com o Matheus Abreu, que a gente já falou aqui. Falando isso, mandar um salve para eles aí. Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui, acompanharam essa conversa longa, mas bem prazerosa assim, da gente conversar, trocar essa ideia. Foi muito bom, foi um ótimo programa para um sábado à noite chuvoso. E é isso aí, galera. Valeu. A gente se vê no próximo podcast. JG, quer falar mais alguma coisa antes de a gente encerrar? Não, acho que era isso mesmo. Agradecer quem esteve até aqui ao final. E muito obrigado e valeu e até a próxima. Tamo junto.